nós vamos ter a palestra de abertura falando sobre economia. E com as mudanças importantes acontecendo aí no mundo inteiro, e tempos bastante conturbados aqui no Brasil também, ficamos mais interessados, porque ficou mais importante ainda conhecer alguns caminhos e algumas perspectivas para a economia. E assim, mais uma vez, contamos com o conhecimento especializado de uma parceira importante para o nosso negócio, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Então, eu quero apresentar a vocês nosso convidado especial de hoje para a palestra de abertura do nosso encontro, que é o senhor Jonatas Goulart Costa. Jonatas é economista, especialista em modelos macroeconômicos e políticas públicas, com mais de 10 anos de experiência, mestre em economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em modelagem econômica na US Naval Academy, foi professor de macro e microeconomia na URJ. E atualmente é economista, chefe da Firjan. E já conhece muito bem nosso evento, não é mesmo, Jonatas? Muito obrigado por atender a esse nosso convite para fazer essa tradicional palestra de abertura. Jonatas, o microfone é todo seu, muito bem-vindo, fique à vontade no nosso evento. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Pedro Nelson acabou de falar, eu conheço esse evento há muito tempo, porque eu sempre fui da equipe do Guilherme Mercedes, que sempre fez as palestras de abertura, e eu sempre ajudei ele a elaborar as apresentações e com todo o conteúdo técnico. Então, eu me sinto em casa já estando aqui conversando com vocês. Eu trouxe uma apresentação para poder falar para vocês do que a gente tem enxergado sobre esse cenário econômico. O mundo mudou muito, o mundo tem mudado bastante. Eu acho que a gente tem alguma coisa para conversar aqui que eu acho que vocês vão gostar, e a gente consegue aprender e dar uma olhada nessa economia, entender mais ou menos para onde a gente está caminhando, né? Então, antes de entrar já no primeiro slide, eu gostaria de falar que assim que começou esse período de pandemia, antes, né, desse período de pandemia, a gente estava num processo de recuperação da atividade econômica. A gente passou por uma crise extremamente severa aí na última década. Essa provavelmente foi a década onde a gente teve o menor crescimento econômico. A gente terminou a década com um PIB per capita abaixo de como a gente iniciou a década. Então, essa sim pode ser considerada a década perdida, mas a gente já estava em início de processo de recuperação e veio a pandemia do novo coronavírus. Então, é importante a gente entender que a gente tem dois problemas, né? Um problema estrutural que diz respeito à taxa de crescimento de longo prazo da economia brasileira, e esse problema que a gente pode falar que é conjuntural e aconteceu para todo mundo, que foi a pandemia do novo coronavírus. Então, esses dois cenários, esses dois pontos precisam estar contemplados nessa análise econômica para a gente tentar enxergar para onde a economia brasileira está caminhando, né? É importante a gente destacar, né? Assim que a gente teve o período mais severo da crise do novo coronavírus, a grande discussão seria se a recuperação seria em V, seria em W, ou seria em L, como que ia ser a recuperação da atividade econômica, né? E aí eu trouxe um gráfico que ele mostra a velocidade de recuperação de 3 setores econômicos distintos. O primeiro, a linha azul, é o comércio, cinza, a indústria, em laranja é o setor de serviços. E a gente consegue perceber, o comércio teve uma recuperação forte e agora ele já está dando sinais de que está andando de lado. A indústria também teve uma recuperação forte, em vez já ficou, em algum momento, ela já ficou acima do que a gente tinha antes da pandemia, mas atualmente o cenário mais recente, de abril de 2021, é que ele está 1% abaixo do nível pré-pandemia. E o setor de serviços, que é a barra em laranja, a gente já tem um nível de atividade se recuperando de maneira mais lenta, porque o setor de serviços ele depende principalmente da circulação de pessoas.
Então, acho que esse primeiro slide ele é importante, porque a gente já começa a perceber que tem desempenhos diferentes entre setores diferentes. E num período de recuperação de crise econômica, a gente vê recuperações diferentes em diversos setores. Então, entender como funciona indústria, comércio e serviços e suas particularidades vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo na economia brasileira. E aí eu também trouxe um slide que ele consegue mostrar para a gente também a diferença velocidade de recuperação dentro das atividades da indústria. Então, isso também é um ponto importante. Dentro da própria indústria, nós temos diversos setores com velocidade de recuperação bem diferentes. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a extrativa está acima do nível pré-pandemia, a indústria de transformação de maneira agregada está um pouco abaixo, principalmente porque a gente tem um setor de veículos automotores ainda muito baixo, derivados de petróleo ainda 11% abaixo do nível pré-pandemia, e o setor de alimentos também abaixo do nível pré-pandemia. Mas o que chama a nossa atenção? Indústria extrativa e de metalurgia com patamares acima do que nós tínhamos pré-pandemia. Isso já chama bastante a nossa atenção. A gente já consegue perceber que tem um efeito aí do boom do preço do minério e também uma reposição de estoque muito significativa que, principalmente, essas atividades elas pararam completamente durante o período mais crise da pandemia. Então, a gente já tem um efeito muito interessante para a gente começar a observar aqui. Aqui tem efeito de boom de preço de minério, que tem a ver necessariamente com exportação e que é também um ponto importante para a gente acompanhar o desempenho das exportações e o seu papel na retomada da economia brasileira. Agora, tem um ponto que é importante a gente falar. Por que a gente vê a indústria também com bastante dificuldade de recuperação? A gente também tem problemas, principalmente de abastecimento. A gente tem dificuldade em diversos setores. A Firjan, junto com a CNI, fez uma pesquisa onde a gente percebeu que 73% dos problemas das empresas, das indústrias, têm problemas para aquisição de insumos domésticos. 65% têm dificuldades por obter produtos importados e 45% das indústrias têm dificuldade em atender parte da demanda. Então, o problema dos insumos e a falta de abastecimento é um problema grave e isso acontece em diversos setores, inclusive na metalurgia, informática, veículos automotores, máquinas e equipamentos, ou seja, diversas atividades industriais ainda enfrentam problemas de logística e problemas também de desabastecimento por falta de alguns produtos. O que é importante a gente já deixar claro aqui? Se a gente tem desabastecimento, significa que a gente já tem uma demanda e que muitas vezes a oferta não consegue acompanhar, e isso é importante a gente já deixar no radar, que mais à frente a gente vai falar sobre esse descasamento entre oferta e demanda. Agora, outro ponto importante que a gente precisa falar, que é o setor de veículos automotores. É um setor extremamente relevante também, quando a gente pensa principalmente no ponto de vista de lubrificantes, e tem um dado importante que a gente precisa observar. Primeiro, se a gente olhar especificamente em 2019, ou seja, um ano que a gente já estava dando sinais mais claros de recuperação, a gente tinha uma produção de 2,9 milhões de autoveículos. E com a crise, em 2020, a gente teve uma recuperação ali em V muito forte, aí a produção, ainda assim, mesmo com essa recuperação, ela ficou em 2 milhões, ou seja, quase um terço abaixo. E o cenário que a gente tem agora é um cenário onde a gente já atingiu, parece onde atingiu um patamar mais padrão. Só que a gente claramente observa que esse patamar está abaixo do nível de 2019. A gente já consegue olhar ano a ano que a produção já está 21% abaixo do mesmo período de 2019. Então, a projeção é de termos em 2021, uma projeção da Anfávia, de 2,5 milhões de autoveículos. Então, é uma recuperação, mas a gente já está no nível abaixo do que nós tínhamos em 2019, isso considerando todos os autoveículos. Mas o que é importante a gente entender que até dentro dos autoveículos nós temos especificidades.
E aí, o que é importante a gente chamar a atenção? E aqui no lado direito, no lado esquerdo, a gente está mostrando qual a participação desses autoveículos na produção total da economia brasileira, e do lado direito, a gente está mostrando qual é o crescimento de janeiro a maio de 2021 frente a janeiro a maio de 2019, que é o período onde nós estamos fazendo comparação para entender se a gente já está com um crescimento acima do que nós tínhamos em 2019. O que a gente observa? Principalmente caminhões, que é fruto principalmente das exportações do agronegócio, estão crescendo quase 1/3, então 32% de crescimento. E isso é um ponto bastante interessante, porque a gente já começa a perceber que já tem uma característica bem clara de por onde tem vindo o crescimento da economia brasileira. E isso afeta diretamente também o setor do interesse de vocês. Agora, outro ponto que é importante de destacar, quando a gente vai olhar a recuperação de venda de combustíveis e lubrificantes, certamente o setor de combustíveis tem um peso maior, mas ele anda bem próximo também do setor de lubrificantes. Foi uma recuperação muito forte em V, mas ele já voltou novamente a andar de lado e ele está abaixo do nível que nós tínhamos em 2019. Então, o que isso deixa claro para a gente? Que se o patamar agora já mostra uma recuperação mais forte, a gente ainda tem campo para avançar e recuperar o desempenho que nós tínhamos ainda pré-pandemia. Então, a recuperação foi forte, vocês provavelmente já devem ter percebido isso, mas ainda tem mais para avançar, ainda tem uma retomada muito grande do setor pela frente. Outro ponto que é importante a gente destacar, que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a gente está falando principalmente aqui dos dados do Ministério do Trabalho, que são os dados do CAGED, que é a geração de empregos formais. E eu separei alguns períodos para a gente entender também de maneira diferente o que a gente consegue comparar. Primeiro, em janeiro, fevereiro de 2020, a gente estava no processo de recuperação, e aí a gente teve a pandemia, que a gente extinguiu mais de 1.600 postos de trabalho, e uma recuperação nos meses seguintes, que se a gente for olhar de maneira agregada, aí, a gente praticamente recuperou todos os empregos perdidos durante a pandemia, né? Se a gente for considerar o ano como um todo, ele terminou praticamente no 0-0. E esse ano a gente já vê uma recuperação, só que é importante destacar que essa recuperação ela tem sido forte, sim, mas, novamente, desigual entre os setores. E aí eu vou trazer para vocês uns dados que é importante a gente entender esses setores. Primeiro, o setor de serviços, ele foi o único setor que o volume de demissões foi maior do que o admissões em 2020. Então, como eu falei, a gente em 2020 terminou no 0-0, mas o setor de serviços, que é um setor muito relevante, ele depende principalmente de circulação de pessoas, a gente está falando de serviços, ele é principalmente uma atividade local e ele depende da circulação de pessoas. Então, ele ainda é uma atividade que não mostrou uma recuperação plena, ele ainda continua andando de lado, né? Em 2021, todos os setores apresentaram um saldo positivo, e na indústria a recuperação acontece num ritmo diferente entre os setores. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender. E uma prova disso é que, por exemplo, apesar da indústria estar se recuperando, o setor automotivo ainda acumula um saldo negativo quando a gente compara com março de 2020, que foi o início da pandemia. Então, como eu falei, a gente tem setores com crescimentos diferentes. O setor automotivo enfrenta o problema de desabastecimento, falta de insumos, mas a recuperação já está vindo. Então, a gente ainda acredita que o setor ainda tem bastante espaço para se recuperar nos próximos meses. E o que eu trouxe até aqui, né? Primeiro, que o caminho, boa parte já passou, mas a gente ainda tem pela frente desafios e também oportunidades. Então, quando a gente vai falar de desafios e oportunidades, é importante a gente entender o que tem pela frente, entender como que as variáveis afetam o desempenho econômico, para a gente tentar traçar caminhos e ver mais ou menos por onde o setor que é relevante para vocês vai caminhar.
E aí eu acho que tem um ponto importante, né? Primeiro, a inflação. Como eu falei lá na frente, quando a gente tem um problema de descasamento de oferta e demanda, a gente vê, por exemplo, o setor automotivo não mostrando uma recuperação mais forte, falta de insumos, a primeira coisa que a gente vai observar é o aumento da inflação. E eu trouxe um gráfico aqui que eu acho que ele consegue mostrar, vou explicar para vocês entenderem de maneira bastante clara. Primeiro, a barra cinza é a inflação em geral, é a inflação agregada. A barra azul são os produtos comercializáveis, principalmente os produtos que são importáveis e exportáveis. Quando a gente olha especificamente a barra verde, são os não comercializáveis. Produtos não comercializáveis é, sobretudo, serviços. São produtos que são produzidos e consumidos dentro do próprio país. E os monitorados são principalmente combustível e energia. O que isso deixa bastante claro para a gente? A velocidade diferente de crescimento entre os setores pressiona de maneira diferente a inflação. Por exemplo, a indústria, que já mostrou um crescimento mais forte, é onde a gente vê a inflação dos produtos comercializáveis. Os monitorados, que é principalmente energia e combustível, que grande parte é importada, a gente também observa os efeitos da desvalorização do câmbio. E os não comercializáveis, que dependem principalmente da economia doméstica, que é os serviços, dependem muito da renda doméstica, eles ainda continuam bem em queda. Isso significa o quê? Que a gente tem uma atividade econômica industrial se recuperando mais rápido do que a atividade de serviço, e isso está diretamente relacionado ainda aos efeitos da pandemia. Então, o setor de serviços depende de circulação de pessoas. Enquanto a gente não tiver uma porcentagem significativa da população vacinada, a gente vai ver um setor de serviços, que é importante destacar. Ele é responsável por 70% do PIB, ele ainda continua andando de lado. Mas o que é importante a gente deixar atento? Que quando a gente também tiver uma recuperação mais forte do setor de serviços, a inflação de serviços pode surpreender mais à frente. Não à toa, o Banco Central já aumentou a taxa de juros. E a gente saiu de uma taxa Selic, que em 2020 era de 2%, nós já tivemos 3 aumentos de 0,75 pontos. A expectativa é que em 2021 a gente tenha uma taxa de juros entre 5,5% e 6,5%. Então, esse aumento da taxa de juros é para evitar ainda mais o desequilíbrio da inflação aí nos próximos meses. Então, é um cenário que já está bastante claro, que é a retomada da economia e o aumento dos juros, exatamente para evitar que essa inflação transborde também para outros produtos. Outro ponto importante, contas públicas. E esse gráfico, acho que ele é bastante claro, né? Ele mostra exatamente, como eu havia falado no início da nossa apresentação, o efeito que o desequilíbrio das contas públicas tem sobre a atividade econômica. Foi exatamente em 2014 que a gente começou com a severa crise econômica que a gente pode falar aí que seria mais ou menos a década perdida, e isso foi fruto principalmente dos desequilíbrios das contas públicas. E quando a gente começou a voltar a ter um equilíbrio, ali em 2019, que foi o primeiro ano, em 5 anos, 6 anos, que a gente não teve crescimento da dívida, a gente teve os efeitos da pandemia e o gasto público, que fez com que a dívida saísse de 74% do PIB para 88% do PIB. Esse aumento de dívida foi para evitar o impacto maior da crise econômica sobre a atividade. Então, o que é importante a gente entender? Se antes nós tínhamos um esforço muito grande para poder fazer um equilíbrio dessa dívida, agora o esforço tem que ser ainda maior, porque a gente ainda tem mais 12 pontos percentuais de dívida, PIB, para poder financiar. Mas qual é o cenário positivo? Primeiro, um cenário onde a inflação está mais alta e o PIB está crescendo, a gente consegue fazer com que a relação dívida sobre PIB ela tenha um desempenho mais favorável aí para os próximos anos. Mas a gente ainda precisa resolver esse problema de dívida. E como é que a gente resolve esse problema de dívida? Primeira coisa que é importante a gente entender que esse cenário de inflação e PIB crescendo
não é sustentável. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma inflação normalizada e voltando com um PIB que cresce mais ou menos em torno de 2,5%. Então, a gente precisa avançar com reformas estruturais que reduzam o gasto público, que a gente consiga trabalhar com uma dívida bruta num patamar menor, que vai permitir que a gente sobre espaço fiscal para poder fazer mais investimentos. O investimento do setor público brasileiro tem sido muito baixo exatamente por conta desse aumento expressivo da dívida. Então, esse é um desafio importante, equilibrar contas públicas para aumentar os investimentos públicos. Outro ponto importante, taxa de câmbio. E se vocês perceberem, a história que eu contei de aumento de dívida, desequilíbrio econômico e disparada do câmbio, eles têm exatamente o mesmo comportamento. De 2014 até ali 2019, a gente viu uma disparada significativa do câmbio que acompanhou principalmente o aumento da dívida pública, ou seja, aumentou a percepção de risco da economia brasileira e os investidores que no Brasil estavam fugiram e acabou com que a fuga de capitais disparou a nossa taxa de câmbio. A nossa expectativa nesse momento é que a gente continue tendo uma taxa de câmbio mais equilibrada. É importante a gente entender, por exemplo, a Argentina, que também enfrenta um problema fiscal, teve uma desvalorização cambial nesse período maior do que o Brasil. Os outros países também tiveram desvalorização cambial, mas o Brasil está ali no topo desse ranking exatamente porque o nosso problema é um problema fiscal. Então, quando a gente olha para frente na economia brasileira, a gente precisa entender dois cenários. Um cenário que é como minimizar os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica, e outro, como que a gente equilibra a economia brasileira para a gente conseguir ter um desenvolvimento e um crescimento econômico sustentável, com inflação e juros baixos nos próximos anos. Então, novamente, câmbio está diretamente ligado ao nosso problema fiscal e o nosso crescimento econômico lento também está diretamente ligado ao nosso desequilíbrio fiscal. Então, a gente não consegue resolver o nosso problema sem resolver também nosso problema fiscal. E aí tem um ponto que também eu acho importante, né, a gente destacar o seguinte: quando a gente pensa em recuperação de curto prazo, a gente está falando principalmente de aceleração do ritmo de vacinação. Por quê? O setor de serviços é um setor que depende da circulação de pessoas, e essa circulação de pessoas ela vai fazer com que a gente consiga ter uma normalidade da atividade econômica e a gente consiga fazer com que esse setor, que tem 70% do PIB, também dinamize a atividade econômica. Então, a gente já tem melhorado a nossa velocidade de vacinação, mas a gente percebe claramente que diversos países estão bem na frente. E esse eu acho que é um ponto importante. A gente acredita que a gente consegue acelerar isso aí nos próximos meses, mas ainda falta bastante para a gente conseguir ser mais otimista com relação ao crescimento mais forte da economia brasileira. E aí tem um ponto importante, quando a gente falou de desafios, agora a gente está falando de oportunidades. Primeiro, é um gráfico que fala de importação e exportação. Então, as barras azuis falam das exportações e as barras verde falam de importação. Ou seja, a gente consegue ver pelo próprio gráfico que o grande responsável também pelo crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre de 2021 foram as nossas exportações, principalmente de produtos agrícolas. Então, esse é um fator preponderante para a nossa recuperação e é importante a gente entender que essa é uma maré favorável para a economia brasileira e o Brasil precisa aproveitar essa maré para a gente conseguir ter crescimento econômico mais forte e a gente também avançar com as reformas que precisam ser feitas. Então, aproveitar esse momento é um momento importante também para a gente conseguir sustentar o crescimento econômico brasileiro aí nos próximos anos. Outro ponto importante, a gente está falando aí agora do preço de commodities agrícolas. Isso também é um fator que é importante para a economia brasileira. A gente está falando principalmente de termos de troca,
que é exatamente o valor dos produtos que o Brasil exporta contra o valor dos produtos que o Brasil importa. Então, esse é um cenário que agora está sendo favorável, que foi semelhante ao que nós tivemos, por exemplo, ali no primeiro governo do presidente Lula, que foi ali pós-2013, que a gente teve um ciclo de commodities que foi importante para o crescimento econômico brasileiro. Então, a gente está olhando esse cenário, a gente espera que isso se mantenha, que isso certamente também vai ser importante para a recuperação econômica da economia brasileira. E tem alguns pontos importantes também para o setor. Primeiro, safra recorde em 2021, isso certamente gera maior fluxo de veículos, a gente está falando principalmente também não só veículos para transportar essas commodities agrícolas, mas também está falando também da quantidade de tratores que são utilizados para poder fazer a colheita dessa safra agrícola. Então, a gente certamente espera que esse cenário favoreça muito o mercado de lubrificantes. Então, esse é um ponto que a gente também precisa deixar no radar. Importante a gente estar observando, ficar sempre observando esses índices de commodities, entender mais ou menos para onde ele está indo, para poder pensar principalmente em investimentos futuros e entender mais ou menos para onde a economia do setor pode caminhar. E agora falando um pouquinho de perspectivas, esse é um ponto bastante relevante, porque a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um gráfico onde está mostrando a evolução para a previsão de crescimento da economia brasileira em 2021. O mercado ficou extremamente empolgado com o crescimento econômico observado no primeiro trimestre, e a partir daí a gente vê ali um crescimento significativo das expectativas para o PIB de 2021. O que é importante a gente observar? Que boa parte desse PIB foi fruto de exportação, sobretudo de produtos agrícolas. Então, a agropecuária cresceu muito e a exportação foi o principal responsável por isso. Então, isso deixou o mercado extremamente otimista. Mas a equipe econômica da Firjan, de maneira geral, a gente ainda está olhando para esse resultado, para esse otimismo de uma maneira com bastante cautela ainda. Nós revisamos nossa projeção de crescimento de 2021, a gente também aumentou nossa projeção de crescimento, mas a gente ainda olha muito para o setor de serviços, que é um setor muito importante, muito relevante, e ele é um setor que não depende de um vento internacional, de um crescimento da demanda internacional. Ele é fruto da economia doméstica. Então, o que a Firjan está prevendo, então, nesse primeiro momento? Primeiro, após a queda de 4,1% de 2020, a gente está esperando um crescimento de 4,2% em 2021. O que é importante? Diferente do mercado, que já está olhando um crescimento mais próximo de 5%, ali em 4,85%. A gente ainda está segurando uma expectativa de crescimento em 4,12%, que é um crescimento muito forte, mas ainda com bastante cautela, e a gente praticamente vai quitar a queda que foi observada aí em 2019. A agropecuária, exatamente ela já apresentou um crescimento forte em 2020 e está ainda mais acelerada em 2021. O que é importante entender? Crescer 3,7% em cima de um ano que foi um ano de crise, que ele já cresceu 2%, é um crescimento muito forte e significativo. A indústria está crescendo 4,6%, mas em cima de uma base muito fraca, que foi uma queda de 3,5%. E o setor de serviços, como eu falei, teve uma queda, foi a maior queda entre os setores, 4,5%. E a gente está prevendo um crescimento, mas ainda um crescimento que não recompõe as perdas observadas em 2020. Então, primeiro, a magnitude do crescimento de 2021 vai depender de alguns fatores. A gente está falando principalmente de demanda internacional e preço de commodities. O mundo internacional é muito imprevisível e o preço de commodities também tem um comportamento bastante imprevisível. O ritmo de imunização da população é muito relevante, porque se a gente tiver uma aceleração da imunização e o setor de serviços se recuperando de maneira mais forte, a gente não descarta um crescimento acima de 5%.
mas a gente está olhando principalmente os dados que nós temos até agora, que é um ritmo mais cadenciado, que a gente só tem 11% da população imunizada. E outro ponto que isso interfere diretamente nas expectativas dos agentes, que são as reformas estruturais, a aprovação das reformas estruturais. E a gente destaca principalmente algumas reformas que tragam o equilíbrio fiscal. Algumas reformas já têm avançado, isso é importante. Está falando de marco de saneamento, está falando de uma possibilidade de privatização da Eletrobras. Algumas mudanças precisam ser feitas, mas na direção de uma participação maior do mercado privado na economia, mas a gente ainda precisa resolver algumas questões fiscais. Ainda sobre perspectiva, o que a gente está olhando? A gente está olhando um cenário onde retomada de crescimento, a retomada do crescimento, eu já falei para vocês o que a gente está esperando, inflação mais alta, Selic mais alta e uma dívida bruta ainda bem comportada. Por isso que é importante a gente aproveitar esse momento, para a gente aprovar reformas, reduzir ainda mais o peso do setor público sobre a atividade econômica, porque a gente está conseguindo crescer, principalmente por efeito internacional do aumento do preço das commodities. E, por fim, para a gente aumentar o nosso crescimento de médio prazo, a gente aumentar a perspectiva de crescimento em longo prazo da economia brasileira, pensando que a gente corre uma maratona e não uma prova de 100 metros rasos, a gente precisa discutir, primeiro, vulnerabilidades tecnológicas que travam também a retomada da produção nacional. Isso é um ponto importante. O desabastecimento de diversos insumos importantes para a produção industrial, a gente precisa avançar com essas questões. E as três últimas, eu diria que é um combo, onde a gente precisa resolver nosso problema fiscal, principalmente com a reforma tributária, ou seja, de onde vem a arrecadação. A gente não consegue fazer uma reforma tributária sem resolver a reforma administrativa, que reduz o gasto da máquina pública, e sem revisar também o Pacto Federativo, que é toda uma questão de estados e municípios que torna muito difícil a gente equilibrar as contas públicas do país. Então, para a gente melhorar de maneira permanente a competitividade econômica do país, a gente conseguir olhar para um Brasil com um crescimento médio de longo prazo de 4,5%, 5%, a gente precisa resolver nosso problema tributário, avançar com a reforma administrativa e também com o Pacto Federativo. Então, prezados, por fim é isso. Espero que vocês tenham entendido que a gente tem dois problemas para resolver. Avançar com reformas e acelerar principalmente a imunização da população contra o novo coronavírus. Então, essas são questões importantes que vão ditar principalmente a recuperação de curto prazo e também a recuperação de longo prazo da economia brasileira. Então, é isso.